E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablão, eu sou o professor Cablão e nessa videoaula trago para vocês aqui a AP 1203 aí de português. Vamos lá, atividade 1, leia comigo aqui, ó. Texto 1, como eu descubro qual é o perfume certo para mim? Obviamente é aquele que você gosta, mas você nunca deve comprar um perfume que não tenha usado por menos 2 dias inteiros. Tem que sentir seu aroma no momento em que você põe, 30 segundos depois, 1 minuto depois, 3 minutos depois, 10, 1 hora e assim por diante. Vamos ver o 2 aqui. Como escolher um perfume? Prefira comprar seu perfume no período da manhã, quando a poluição e outros odores não afetarão o seu olfato. Fragrâncias com base oleosas fixam mais na pele e exalam o mesmo aroma em qualquer pessoa. Nas bases alcoólicas, depois que o álcool se evapora, os ingredientes naturais se misturam, criando um cheiro diferente para cada pele. As áreas de maior irritação, tal. Em relação à escolha de perfumes, os autores desses textos apresentam opiniões complementares, confusas, contraditórias, erradas, idênticas. Então vou aqui de complementares. Atividade 2, leia os textos abaixo. Aqui os mesmos textos, vamos para a pergunta aqui qualquer. Oxe, esqueci de limpar ali, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui. Enquanto isso, no trecho mas... não tem uma boa persistência, o termo destacado estabelece uma relação de mas, adição, conclusão, condição, consequência, oposição. Essa daqui é oposição, mais oposição. Não está funcionando essa caneta aqui? É oposição, vixe, agora rabiscou foi tudo. Oposição aí, falou? 3, com o mesmo texto aí então, vamos ver o que está falando aqui. Tal, escolheu o perfume e a pergunta é: o texto 2, as formas verbais prefira e teste indicam um alerta, um convite, uma sugestão, tá? Então, uma sugestão aí para você. Esse negócio não tá funcionando não, hein? Sugestão. Atividade 4, leia o texto abaixo, aula de português, a linguagem na ponta da língua, a linguagem na superfície estrelada, professor Carlos Góes. Quem sabe, já esqueci a língua, vocabulário. A linguagem utilizada no verso atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me é comum em bate-papo da internet. Falas de zona rural, telefonemas, textos jurídicos, bilhetes para amigos. Bom, atropelam-me. Textos jurídicos, né, que exige a linguagem formal aí e tal. Atividade 5, leia o texto. Natação infantil, um hábito saudável. Desde cedo as crianças devem ser incentivadas a exercer alguma atividade física. As vantagens de um esporte iniciado logo cedo são inúmeras. A natação é uma excelente dica ao público infantil. Você quer saber alguns dos benefícios? A natação é esporte e tal. Qual a ideia defendida no texto? A natação proporciona muitos benefícios às crianças que a praticam. As competições de natação possibilitam maior desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento motor, as esportes favorecem o desenvolvimento lúdico. O exercício físico também devem ser proporcionados aos bebês. Bom, a natação proporciona muitos benefícios às crianças que a praticam. Então eu vou nessa daqui, letra A. Atividade 6, leia o texto. E essas caixas? Tenho que levá-las lá fora, mas estou com preguiça. Cuidado com o que você diz, cara. A preguiça tem pernas curtas. Não é mentira? Não. Não é mentira? Não, é sério mesmo. Tá. E no quinto quadrinho desse texto, as aspas foram usadas para apontar um nome científico, destacar um ditado popular, enfatizar uma palavra, indicar um trecho de outro texto, mostrar uma palavra estrangeira. Então acho que é para enfatizar uma palavra. 7. Texto 1. Mar me quer. Tá aqui. Pois lhe digo, minha dona, é uma pena a senhora andar por aí, fatigando os seus olhos, não sei o quê. Devia era logo de manhã passar um som, sei lá. Sou eu, não quero saber não. Mar Morto. O velho Francisco conhece esse mundão de estrelas que se reflete no mar, senão de que valeriam 40 anos passando em cima de um saveiro? Certo, quando a noite chega, tá legal.
Qual assunto comum a esses dois textos? Amizades conquistadas ao longo da vida, as dificuldades enfrentadas pelos pescadores no mar, as músicas, o costume dos pescadores de contar história, o efeito tranquilizante do mar nas pessoas. Essa daqui eu fiquei na dúvida aí, mas eu vou de o efeito tranquilizante aí nas pessoas. Atividade 8. Lê o texto. Árvores sempre dão crônicas. Quando criança, lembro que um dia plantamos jabuticabeira no quintal de casa. Meu pai trouxe. Ali descobri a árvore quando meus pais mudaram, 25 anos e tal. Qual é o conflito gerado por esse texto? Vamos ver aqui que eu nem perdi aqui, ó. Quando meus pais mudaram, fui até aquele quintal um sábado cedo, minha esposa e nossos filhos. E entre tantas plantas que meu pai cultivava no jardim, foi na jabuticabeira que amarrei o olhar. A verdade, dei-me conta, é que nunca gostei muito de jabuticabas, mangas, mexericas, morangos, uvas e tal. Abrimos o buraco armado, ficamos na cheia na manhã, elevou conflito, cadê? Por que árvores nos dão história? Segue nossa história quando temos o privilégio de passar a infância e os anos. Quando finalmente chega o tempo que nos pequenos, filhos brotam, sabia que bem te vis, cantam árvores. Jabuticabeira pode ser cenário para a dança das crianças. A lembrança de quando o narrador plantou uma jabuticabeira no quintal de casa. A primavera chegar, filho voltar da escola. Então aqui eu vou de jabuticabeira aqui, ó. Lembrança da jabuticabeira. Leia o texto aí, árvores sempre dão crônicas. Então é o mesmo texto aqui, então direto para a pergunta aí, qualquer pergunta. De acordo com esse texto no trecho, foi na jabuticabeira que amarrei o olhar, apontar que o autor fechou os olhos, indicar que o autor se sentiu aborrecido, marcar dificuldade de jabuticabeira, mostrar que a jabuticabeira chamou a atenção do autor. Chamou a atenção, né? Que ele lembrou de muita coisa aí. 10. Leia o texto, árvores dão crônicas. Muito bem, mais uma do mesmo texto. Fincamos o pequeno pé e nos plantamos ali. A expressão destacada significa cultivar, enterrar, originar, permanecer. E nos plantamos ali. Permanecer. O cara ficou morando lá no lugar. Atividade 11. Lê o texto abaixo. Nesse período, Annalise teve um bom desempenho, envolvendo-se com interesse nas atividades propostas. Continua estabelecendo um relacionamento muito amigável com os colegas e professores. É muito atenta na aula. Tá falando de uma aluna aí brilhante, né? Vamos ver aqui. Qual trecho apresenta a informação principal? Neste período, Alice teve um bom desempenho, envolvendo-se com interesse nas atividades. É muito atenta na aula. Colabora no fortalecimento da amizade e respeito. Na linguagem escrita, consegue ler e escrever frases simples. Na área do pensamento lógico, não apresenta dificuldades, realizando com habilidade a adição e subtração. O assunto principal desse texto aí, tá falando da Alice aí, que é uma aluna aí, eu não entendi muito bem não. Nesse período, Annalise teve um bom desempenho, envolvendo-se com interesse nas atividades propostas. Então vai falar da vida da menina na escola. Então eu vou fazer aqui isso aqui mesmo. É isso. Leia o texto abaixo. Então tá falando da Annalise aí, vamos ver. De acordo com esse texto, no que diz respeito às tarefas escolares de casa, Annalise demonstra a responsabilidade de capricho, expressa sua vontade de maneira clara, lógica, interessa-se pelos exercícios propostos, mostra-se animada a incentivar os colegas a participar, valoriza conquistas para superar suas dificuldades. Então, conforme você vê aí no último parágrafo, ela demonstra responsabilidade de capricho. Atividade 13. O Kazukuta. Nós estávamos sempre atentos à queda das nésperas, das pitangas e goiabas. Um dia à tarde vi Joaquim, o tio dele, Joaquim. Infere-se desse texto, o narrador costumava alimentar casa com frutas. O narrador estava cansado de esperar a colheita de frutas. Tio Joaquim era cuidadoso ao dar banho Kazukuta. Tio Joaquim ficava até tarde lendo sobre cuidados com cães. Tio Joaquim levava Kazukuta para passear. Vamos ter que ler aqui, ó. Tio Joaquim ficava até tarde a ler na sala. Tio Joaquim que nos puxava as orelhas. Tio Joaquim, silencioso, como é que ele podia ficar meia hora a dar banho no Kazukuta? Então ele ficava meia hora dando banho no cachorro, hein? Eu acho que é um cachorro, né? Então vou ficar aqui, ó. Era cuidadoso ao dar banho. Pronto. É essa.
Vamos ficar por aqui, mano. Fazer só metade aqui. No próximo vídeo a gente volta, beleza? Tamo junto, é nóis. Se inscreve aí e até o próximo.